Torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui com vocês. Começa agora mais um Boletim do AV. Hoje é terça-feira, um dia após o Vasco anunciar ter dado início ao processo para se tornar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nesse vídeo, vamos esclarecer as suas principais dúvidas, mas antes eu já começo te pedindo seu like, a sua curtida, seu comentário e a sua opinião, que você envie o link também para os seus grupos. E ajude a gente na divulgação, também ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Bom, antes de nós começarmos o nosso serviço de atendimento ao torcedor, vou atualizar a situação de dois jogadores. O primeiro deles, zagueiro Valber, que essa manhã se despediu do Vasco, postou em suas redes sociais uma foto com a camisa do clube, agradecendo a passagem pelo Vasco, ele que foi contratado por empréstimo junto ao Atlético Paranaense até o dia 31 de dezembro, mas o Vasco já tinha concedido férias antecipadas para o Valber, já que decidiu também não renovar esse contrato de empréstimo. O Valber, que jogou em 8 oportunidades pelo Vasco, quando no comando do time estava o técnico Fernando Diniz. Agora, com relação a Germancano, que também tem contrato até o dia 31 de dezembro, hoje eu falei com o empresário do jogador, o José Constanzo, que garantiu que o Germancano ainda está no Rio de Janeiro, apesar de estar de férias desde ontem do Vasco. Ele ainda não voltou para a Argentina, está no Brasil e deve ficar até a quinta-feira, quando precisa resolver outros assuntos, e aí sim deve sair do país. O José Constanzo garantiu que essa semana vai falar com o Vasco e também se pronunciar sobre a situação do argentino com o clube. Lembrando que o Cano vem recebendo bastante sondagens de outros clubes brasileiros, não recebeu ainda nenhuma proposta oficial, isso foi garantido pelo empresário do jogador, mas ele ainda está no Rio de Janeiro e possivelmente essas propostas podem chegar a Germancano, que dificilmente fica no Vasco, lembrando que o Vasco tem com ele uma dívida milionária de 3,5 milhões de reais e vive uma situação bastante instável no clube, sendo bastante contestado e em baixa no time e com o torcedor vascaíno. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Agora sim nós vamos entrar no assunto Sociedade Anônima do Futebol. Hoje no Bom Dia Gigante foi muito falado sobre isso. Você que não acompanhou o vídeo, o card está passando aqui em cima, e no próprio Bom Dia Gigante, lá no chat, nos comentários, nós selecionamos as principais dúvidas e questionamentos que o torcedor vascaíno está tendo sobre esse processo do Vasco se tornar SA. A primeira questão, o primeiro medo do torcedor vascaíno é, caso o Vasco se torne SA, decretar falência. Quais os riscos disso? Quem responde pra gente é o especialista Irlan Simões, que é jornalista, faz parte do Redação Sport TV e é autor do livro Sociedade Anônima. Ele fala sobre quais seriam esses riscos e se realmente isso é possível. Vamos lá. Sim, um clube, quando ele vira empresa, ele está suscetível à falência, né? Existem vários países onde tem muitos casos de clube que já faliram. Eu, olhando o caso do Vasco, eu geralmente coloco no caso daqueles clubes que têm um potencial muito grande, então, em caso de situação falimentar, você sempre vai ter alguém que tope resgatar, né? Dá um exemplo aqui que parece longe, mas é muito parecido com o que pode acontecer no Brasil, que é o Valência, por exemplo, lá na Espanha.
inventaram de fazer um estádio novo, que era extremamente megalômano, se endividaram muito e chegaram numa situação de insolvência e de repente aparece um empresário de Singapura e resolve bancar a dívida e tentar reorganizar o clube. Ou então o Milan, que estava naquela situação de tragédia, e simplesmente surge um fundo norte-americano para pegar essa empresa em situação complicada, reorganizar para depois vender, né? Então, assim, não acredito que seja exatamente a preocupação que o Vasco tem que ter agora. Mas, sim, é uma possibilidade, e dentro dessa possibilidade corre o risco de atrair pessoas de baixa reputação para se tornarem donas do clube, né? Então, esse é o tipo de problema que o futebol brasileiro não está se preparando para encarar, né? Não tem discutido essas questões que acontecem no futebol europeu, principalmente, mas aqui no Chile também, né? Aqui do lado também tem isso, na Colômbia, etc., que são essas problemáticas típicas de clube enquanto empresa. Nós estamos muito acostumados a falar mal e discutir os problemas do clube como associação. Tudo bem, existem muitas críticas a serem feitas, mas ninguém está discutindo, né, os problemas de um clube enquanto empresa. Por isso o livro Clube Empresa, ele traz exatamente casos reais, concretos, que mostram quais tipos de problemáticas, né, clubes como empresa podem enfrentar. Então são muitas variáveis. Não é apenas falência, né? É o clube cair na mão de uma pessoa que não tem preocupação nenhuma com a história, com a própria comunidade que compõe o clube, que são seus sócios, seus torcedores, né? E, enfim, terem um tipo de tratamento com o clube que está muito distinto do que o clube espera enquanto comunidade, né? Então, esse é o tipo de destaque que a gente faz sempre. A segunda questão é com relação às dívidas anteriores. Quem paga, o Vasco ou a SA? O Irlan responde. Bom, a grande sacada da lei da SAF foi exatamente essa. Ela até é alvo de muitas críticas que estão acontecendo aí, de quem opera na área do direito, né? Não é a minha área, mas tenho lido com muita atenção essa questão. E alguns têm até chamado de calote institucional. Eu acho meio arriscado falar assim, mas, por outro lado, faz algum sentido. Porque qual é a questão? O que a lei da SAF mais focou foi separar as dívidas dos ativos. Como? Quando o clube criar uma empresa, ele vai transferir os ativos para essa empresa controlar esses ativos, né? Então ela pode explorar economicamente esse ativo, vendendo parte dela ou não. Então imagina, o Vasco, por exemplo, pode criar a SAF e não vender participação para ninguém, simplesmente continuar a associação Clube de Regata Vasco da Gama com 100% do controle dessa SAF. É uma possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, essas dívidas saem dessa empresa, não ficam nessa empresa. Elas continuam retidas na velha associação. Então, imagine um cenário de uma empresa que, enfim, com a qual o Vasco tem dívidas e resolve entrar na justiça para cobrar valores que deveriam ter sido pagos. Estou colocando assim, hipoteticamente. Hoje a gente tem essa figura da penhora, né, de bens, do bloqueio de contas, etc. Nessa situação, pode acontecer bloqueio de contas, etc., mas isso não vai atrapalhar o futebol, porque o futebol vai estar todo dentro da SAF e não mais na associação. E agora a associação não vai ter quase receita nenhuma, né? Você imagina como é que vai funcionar, porque se o dinheiro da TV entra para a SAF e não para a associação, se os contratos de jogadores estão na SAF e não na associação, ou seja, se um jogador for vendido, esse dinheiro vai para a SAF, não para a associação. Se a receita de estádio, muito provavelmente, vai ser transferida para a SAF, sócio-torcedor, etc., contratos comerciais, patrocínios, etc. Então, não vai ter nada na associação que possa ser bloqueado ou penhorado. Então, foi essa situação que se criou. É meio absurdo para quem tem dívidas só para o clube. Olhando do ponto de vista do clube, é um recurso interessantíssimo para parar com essa história das penhoras, de dívidas, etc. Ou as penhoras de bens, etc. Enfim, o paradoxo dessa lei da SAF, muito complicado, até o questionamento de se isso não vai criar um problema mais para frente. Porque se você separou dívidas de ativos, isso me parece muito estranho. Só no Brasil isso aconteceu. Eu garanto para vocês que fora do Brasil isso nunca rolou, não. E foi capa no Bom Dia Gigante de hoje, no momento em que anunciava
dar aí prosseguimento e início ao processo para se tornar Sociedade Anônima do Futebol. Esteve lá presente o presidente Jorge Salgado, que disse que era um dia marcante. Esteve presente também e falando sobre isso o segundo vice-presidente geral do clube, Roberto Duque Estrada, que garantiu que sem a SA não haveria futebol no Vasco. E aí eu perguntei ao Irlan Simões se para se tornar sociedade anônima, um clube precisa confirmar que é insolúvel. Ele responde pra gente. Não, muito pelo contrário, né? O que acontece no Brasil é que muitos clubes têm situação financeira muito complicada, principalmente o que foi os anos 80, os anos 90, né? Anos de muita irresponsabilidade financeira dos clubes e ao mesmo tempo que entrava muito dinheiro, né? Então a maioria dos clubes tem grandes dívidas decorrentes daquele período, por incrível que pareça, né? Os clubes não aumentaram drasticamente suas dívidas nos anos 2010, fora a questão trabalhista, isso sim que é mais recente, né? Pode Lei Pelé que pegou pesado para os clubes, mas não, os clubes não precisam ser provados, não ser insolúveis, nada do tipo. Inclusive o América Mineiro e o Atlético Paranaense, financeiramente falando, são clubes muito bem resolvidos. São clubes com contas controladas, né? O problema deles, aí a justificativa deles para criar a SA, é que eles não têm capacidade de gerar receitas para torná-los os maiores clubes do país. Então a expectativa deles é essa, né? Que a SA proporcione esse crescimento, né? Esse salto quantitativo, vamos falar assim, né? A capacidade de gerar novas receitas a partir da entrada de um capital externo. E aí você vai falar de investimento em base, né, em estrutura, fazer novos jogadores e ficar disputando Libertadores todo ano, mas não é necessário não. O Vasco sim, provavelmente está elaborando essa ideia porque a situação financeira é muito complicada, tem uma dívida muito alta, assim como é o caso do Botafogo e do Cruzeiro. Mas pelo outro lado, né, totalmente distinto, o Atlético Paranaense e o América Mineiro também estão andando nesse sentido. E é claro que esse assunto do Vasco se tornar sociedade anônima gera dois lados, duas opiniões. Um lado é contra e o outro é a favor. O lado contra, de oposição ao presidente Jorge Salgado, inclusive, vem arrecadando assinaturas para poder destituir o Jorge Salgado da presidência do Vasco. Essas assinaturas dariam início a um processo de destituição do dirigente e, segundo o site Globoesporte.com, existe plantões aos sábados em São Januário para poder arrecadar essas assinaturas que vêm crescendo em números nos últimos dias. Qualquer outra novidade você acompanha hoje à noite no AVNews com Flávio Dias. Eu vou ficando por aqui, um meu beijo para vocês e até a próxima!